Olá, vamos começar então a nossa aula sobre um livro em caixinha, Seleção por Competências, que foi desenvolvido por mim, Roberta Fernandes Lopes do Nascimento e Regina Maria Fernandes Lopes. Então, assim, eu vou apresentar para vocês. Esse é um recurso muito utilizado nas empresas. Essa caixinha, ela vem com 100 perguntas para o entrevistador utilizar durante os processos seletivos. Então, a entrevista nesse contexto requer por parte do entrevistador uma percepção sempre apurada e assim auxilia em toda a seleção de perguntas para fazer uma escolha adequada. Então, essa caixinha aí é muito utilizada para a gente avaliar as competências dos candidatos. Já expliquei para vocês a nossa autoria, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em avaliação psicológica e psicologia jurídica. Então, vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esta caixinha. Então, nós temos, então, 100 questões, né, que são perguntas. Pode ser utilizado de forma tanto individual como na forma coletiva, e é uma ferramenta que vai auxiliar na seleção de candidatos, tanto para seleção interna, externa, promoção, para as dinâmicas de grupo. Então, é um recurso bem interessante e importante para a gente se tornar bem mais assertivo a seleção. Dentro do contexto de utilização, a gente sabe que competência é o conjunto de conhecimento, de habilidade, de atitude. E agora entrou, além dessas três, que é o famoso chá, a gente tem o chave, que além disso a gente tem que também estar avaliando dentro dessas competências os valores e a ética. Então, de chá, hoje a gente tem chave, que isso tudo nas caixinhas e nas perguntas a gente vai poder estar utilizando. Então, vai ser auxílio, né, para que a gente consiga identificar essas competências de cada profissional. E sobre as cartas, para vocês poderem ter um panorama geral sobre isso, as perguntas estão relacionadas dentro de todo o contexto organizacional. Então, a gente fala sobre valores, sobre ética, sobre foco em cliente, tomada de decisão, iniciativa, relacionamento interpessoal, criatividade, autodesenvolvimento, estabilidade emocional, comprometimento, negociação e liderança. E se vocês podem parar aqui para estar analisando, as questões dos conceitos de valores e ética já estão incluídos nessa caixa. Então, um exemplo para vocês poderem estar verificando os tipos de pergunta que a caixinha tem. Sobre valores, conte-me sobre uma situação em que você reconheceu seu erro e como você agiu. Sobre negociação, conte-me sobre a negociação mais importante que você já fez e de que forma obteve o melhor resultado e como foi. Liderança. Fale sobre uma equipe muito difícil que você teve que coordenar. Qual foi a sua estratégia? Qual foi o maior investimento que você fez nessa equipe? Trabalhe em equipe, cite situações em que você tenha obtido sucesso na construção do espírito de equipe, quais foram os resultados atingidos por ela a partir de aí. Então, veja só, todas as perguntas, quando a gente trabalha seleção por competências, elas têm o foco sempre de uma situação e o verbo sempre no passado. Então, seleção por competência, para a gente estar trabalhando nas entrevistas, o foco é sempre uma situação vivida no contexto de passado. Geralmente, os entrevistadores, eles tendem a perguntar sempre com relação ao futuro, o que você faria, o que você gostaria de fazer. E em seleção por competência, esse tipo de pergunta não é utilizado.
Outras que a gente vai falar um pouquinho dentro desta caixinha, né? Qual foi a maior indecisão que você já viveu? Fale sobre uma situação em que você realmente vestiu a camisa da empresa e como se sentiu. Relacionamento interpessoal, qual foi a maior incompatibilidade que você teve com alguém? Fale a respeito e comente uma situação em que você teve que fazer um comunicado difícil e qual foi a sua estratégia. Ética. Conte-me sobre alguma situação em que você insistiu em defender seus valores éticos, apesar de o clima não ser propenso a esse comportamento e qual foi o resultado. Depois, algo falando sobre o autodesenvolvimento também. Aqui nós temos algumas que falam sobre a estabilidade emocional e sobre a criatividade. E ideias de como utilizar então essa caixa. Você pode utilizar de duas formas: escolher aleatoriamente essas perguntas ou escolher as cartas que contêm as atitudes que você deseja desvendar. Caso o contexto seja individual, esse recurso torna a entrevista sempre mais lúdica. Então, sempre trabalhando com questões mais simbólicas, é muito mais fácil a gente conseguir desvendar, né, e conseguir conhecer melhor os candidatos. Então, sucesso, espero que você tenha gostado, né, dessa videoaula, falando um pouquinho mais sobre seleção, né, de RH através dessas competências.